Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma entrevista com a professora da UFSM, Liliane Brignol, sobre as manifestações das últimas semanas e o papel das redes sociais nos protestos. Uma reportagem sobre a oitiva da CPI que investiga as responsabilidades administrativas no incêndio da Boate Kiss. Informações sobre o debate entre os candidatos à reitoria da última terça-feira, dia 18. Um vídeo com imagens das manifestações da última quinta-feira aqui em Santa Maria, além das notícias da semana e do comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. Nas últimas semanas, diversas cidades brasileiras foram tomadas por protestos. E, em todos os casos, as mídias digitais tiveram um papel fundamental, tanto na organização como na divulgação de informações e também na denúncia de violência policial. Para falar um pouco sobre essa temática, convidamos para o De Docente Entrevista de hoje a professora do Departamento de Comunicação Social da UFSM, Liliane Brignol. Nas últimas semanas, tanto quanto as ruas, as redes sociais foram tomadas por manifestações. O alvo das críticas foram os mais diversos temas, com destaque especial para o aumento das tarifas do transporte público. O centro das atenções acabou sendo a violência policial, que atingiu manifestantes e a própria imprensa, o que pode ter ajudado a fortalecer as manifestações posteriores. Mas afinal, qual é a função das redes sociais em grandes processos de mobilização? Seriam elas um demonstrativo real da disposição de um povo para mudar as coisas? Para falar um pouco sobre isso, estamos aqui no De Docente Entrevista com a professora do Departamento de Comunicação da UFSM, Liliane Brignol, que é uma estudiosa das relações entre mídias digitais e grandes mobilizações. Seja bem-vinda, professora Liliane. Obrigada. Professora, a utilização das redes sociais em manifestações, protestos e revoltas teve seu ápice com os acontecimentos da chamada Primavera Árabe no Oriente Médio. A senhora diria que é possível traçar um paralelo entre aquela situação e a que estamos vendo hoje no Brasil? Certo. Bom, essa questão dos usos sociais, então, das redes digitais, das redes sociais online, é uma questão que me inquieta e que me interessa há algum tempo, né? Eu venho estudando essa relação entre as redes sociais e processos e práticas de cidadania. Não estudei especificamente esses acontecimentos ligados à Primavera Árabe. O meu estudo é mais ligado a usos e apropriações a partir de comunidades migrantes. Eu venho orientando trabalhos na área de mobilização social em rede, que é um tema bastante vasto e muito complexo, muitas possibilidades de conexões e muitas manifestações bem contemporâneas que a gente vem percebendo agora. Sem dúvida, a Primavera Árabe é um marco para a gente tentar entender um pouco esse processo de transformação social, de práticas sociais mediadas pelas tecnologias. Então, o que a gente pode entender é que a internet ela tem um papel central na configuração dessas mobilizações, mas ela não é mais do que uma ferramenta, é uma forma de organização de lógicas, de ação social coletiva, de práticas de cidadania, mas não necessariamente a motivação. A gente pode falar um pouco mais sobre isso. E na Primavera Árabe havia uma questão central que era a luta da população contra governos autoritários e ditatoriais. E a internet ela serviu muito para romper com um certo bloqueio da mídia tradicional e permitir que as pessoas se conectassem e trocassem informações e levassem para a rua as suas indignações. Além disso, ela permitiu a gestão desse movimento, permitiu que rompesse também o bloqueio da mídia, chegasse até a mídia internacional, aquelas demandas e aquelas formas de protesto. Então isso foi extremamente importante e inspirador para outras formas de mobilização social. É difícil a gente comparar
né, demandas, causas, ações de protesto que tem uma historicidade específica, que tem um contexto político, né, determinado, embora tenha algumas questões globais que atravessam essas mobilizações, elas também são pontuadas por causas locais, né, ou o contexto de um determinado país, então o caso da insatisfação contra os governos autoritários. No Brasil, a demanda, a mobilizadora inicial é outra, né, a questão em torno do transporte público, e principalmente junto com a ideia do transporte público, me parece que é uma questão da mobilidade urbana, da possibilidade de usufruir do espaço da cidade, de pensar que cidade é essa, que país é esse, né? E aí começam a aparecer outras demandas que circundam, que são articuladas e que também vão para as ruas. Certo. O número de pessoas demonstrando apoio às manifestações vieram num crescente na internet e depois nas ruas. Quanto de esperança se poderia depositar na ideia de que as manifestações virtuais também estarão dispostas a tomar as ruas? Até que ponto pode ser um efeito manada puramente comunicacional? Bom, há uma questão importante aí que é a questão da esperança, né? Alguns pesquisadores que vêm se dedicando a estudar isso, eles falam, como o Manuel Castells, ele fala desses sentimentos que mobilizam, né? E um sentimento inicial tende a ser negativo, que é a indignação, né? Ou a ira, a insatisfação. E que esse sentimento negativo ele pode ser transformado num sentimento positivo, que é a esperança de transformação daquilo que está dado. Então é algo que ele percebeu, por exemplo, observando o movimento dos indignados na Espanha. É um movimento que leva as pessoas, tanto para se manifestar na internet, quanto para ir à rua, é a indignação, a insatisfação. No caso lá, a insatisfação com todas as medidas de austeridade, em torno dos governos, em torno da crise econômica, a recessão econômica, a especulação financeira. Aqui a gente tem outras pautas, mas há também esse sentimento coletivo de indignação, né? Mas uma indignação que não a passiva, pelo que nós temos percebido, é uma indignação que mobiliza. E aí o grande slogan é "vem pra rua", né? Mas a gente pode entender também a internet como essa rua, né? Ela também é parte hoje importante do espaço público. Então talvez não exista, pelo que a gente vem percebendo, não exista essa dicotomia, né, da internet e da rua. As formas de ação elas são diferentes e em alguns momentos elas se combinam. Mas o que esses movimentos têm indicado e que a gente pode perceber a partir deles é essa necessidade de associar a mobilização desse virtual, né, no espaço também das cidades. O espaço da cidade tem uma dimensão importante. Então, rompe um pouco com aquela certa crítica que se faz no momento inicial, até de incompreensão desses fenômenos, que é o ativista de sofá, né? Mas esse ativista de sofá, ele também tem uma função aí. Ele também está se manifestando, ele está construindo uma argumentação e um posicionamento político. As consequências disso, elas são um pouco incompreendidas e talvez em alguns casos bastante limitadas, mas é uma forma de ação legítima e interessante para a gente entender e estudar, pelo menos do ponto de vista de quem está tentando, né, compreender um pouco dessas manifestações. E aí parte dessas ações, elas vêm repercutindo também na rua, e é o grande fenômeno que nos inquieta nesse momento, essa adesão, a gente pode dizer até massiva, né, ou de uma parcela importante da população que vai às ruas. Não é a maioria, certamente, né, mas há uma diversidade aí de manifestações. E também parece, a gente vai ter a possibilidade de acompanhar essas mobilizações também aqui em Santa Maria, de que não é apenas uma parcela jovem ou estudante, né? Há uma adesão bastante diversa de pessoas que têm outras questões articuladas aí, pessoas de diferentes idades, diferentes pensamentos e compreensões e experiências da política, né? Algumas com uma experiência bastante recente, outras já vinculadas a organizações políticas até mais tradicionais, aos partidos. Essa parece ser outra pauta importante aí, né? Esse sentimento de um movimento que num primeiro momento se diz apartidário, e os tensionamentos que isso vem causando, né, o direito de manifestação também dos partidos nessas mobilizações. Então parece que essas ações elas colocam em destaque, elas fazem discutir sobre isso e exigem alguns posicionamentos. A internet, ela acaba sendo esse espaço público em que as pessoas sentem a necessidade de se posicionar. Isso é muito interessante.
Não basta acompanhar pela TV o que está acontecendo, eu também construo a minha argumentação e publico, e produzo conteúdo ou compartilho esse conteúdo como uma forma de posicionamento e, consequentemente, uma forma de participação. Nem todos aqueles que publicam, que compartilham, que distribuem fotos, que comentam os vídeos, eles estão nas ruas, mas eles de alguma maneira estão participando, estão refletindo e quem sabe até estão transformando a sua própria compreensão e experimentação da política. Certo. Professora, se fala bastante, e a senhora está falando, o tema é este, sobre o peso da internet nessa questão das mobilizações. Mas nós sabemos que no nosso país a internet não é acessível para 100% da população. Eu não saberia dizer hoje bem quais os percentuais de acesso da população. A senhora acredita que são as redes sociais e a internet ou a repercussão desses atos também divulgados pelos meios de comunicação convencionais, televisão, rádio, jornal, potencializam essas ações nas redes sociais? Bom, é difícil realmente a gente medir, né? Embora a internet não esteja presente em todas as casas, né? A gente tem um acesso bastante amplo da internet no Brasil, através dos locais de trabalho, das escolas, das universidades, desses usos públicos, né? Os locutórios, dos cibercafés, lan houses. E a internet é bastante presente e o brasileiro é bastante presente na internet, né? Principalmente nas redes sociais online. Elas têm um amplo uso da população brasileira que se reconhece, que se apropria dessa tecnologia para diferentes ações práticas. Nem todas elas de caráter político, muitas delas de entretenimento também, né? Mas a questão é essa relação entre essa mídia em rede, as redes sociais online, a internet e a mídia massiva. Há uma aproximação e essas lógicas elas não são tão excludentes assim. Então, de repente, parte da mobilização vai também daquilo que a pessoa consome do jornal impresso, do que assiste na televisão, do que comenta com os amigos. Então, talvez seja difícil a gente conseguir mapear e identificar exatamente por que as pessoas estão lá, né? Mas esse consumo da mídia hoje é um consumo que é atravessado tanto pela internet, pelas mídias tradicionais, e pela produção mais profissional também, midiática, e por essa produção mais espontânea das pessoas comuns que estão escrevendo, comentando, publicando em blogs, compartilhando conteúdo nas redes. Então talvez seja difícil a gente conseguir identificar exatamente isso. Mas em parte, se a gente acompanha até na nossa timeline no Facebook, a gente vai ver que as pessoas, e isso é um fenômeno bastante interessante, as pessoas elas estão assistindo, estão consumindo a mídia de um modo diferente. Elas também estão fazendo a crítica da mídia nessas redes sociais, né? E a mídia, ela não está, a mídia tradicional, as grandes redes de televisão, as grandes empresas de comunicação, elas não estão blindadas dessa crítica que vem das redes sociais. Em alguma medida elas estão precisando fazer a resposta disso. E aí elas fazem a resposta usando as próprias redes sociais, mas muitas vezes trazendo essa pauta para a sua agenda, né? Então é preciso problematizar, é preciso mostrar, é preciso discutir as diferentes tensões e os conflitos que estão nessas mobilizações. A gente pode perceber que, embora eu não tenha feito uma análise sobre isso, mas numa leitura mais geral da mídia, num momento inicial, a mídia brasileira enquadrou essas mobilizações mais na lógica do vandalismo, né? E num segundo momento ela fez uma releitura dessas mobilizações. Então, em parte, o impacto dessa crítica da mídia, dessa discussão, desses posicionamentos plurais, ela é repercutida na mídia tradicional, na mídia massiva também, né? De maneira a mostrar pelo menos o grande ponto de interrogação que todo mundo tem no momento. Então não temos as respostas, não sabemos exatamente o que está acontecendo, os próprios manifestantes não sabem, os movimentos sociais não sabem, né? A gente está experimentando, né, mobilizando, buscando algumas alternativas, a mídia não sabe, né? E às vezes essa mídia tradicional, ela vai tentar, por uma necessidade então de respostas imediatas que a mídia tradicional, que a mídia de um modo geral busca construir, ela vai tentar mostrar causas, consequências, líderes, algo que é muito difícil da gente conseguir mapear e identificar no momento.
Certo, professora. E aí, entrando nessa questão do poder que tem sido demonstrado pelas redes sociais para as mobilizações sociais, mobilizações de rua, começando pela Primavera Árabe e se estendendo por vários países na Europa e agora chegando no Brasil, já existem, né, países em que há um controle, né, da internet e das redes sociais, um exemplo, China, Irã. No Brasil existe um projeto que agora não tem se falado, mas que tramitava no Senado, me parece do senador Eduardo Azeredo, do PSDB, que também estabelecia algum elemento de controle sobre a internet, e nós temos um caso de um tipo de controle velado, que foi desvelado, né, para fazer um trocadilho, por jornais ingleses, americanos, que é a questão dos Estados Unidos, na questão da espionagem, né? A senhora acredita que é possível haver algum tipo de censura? Futuramente pode-se partir para esse caminho? Bom, a internet, ela apresenta essa lógica horizontal, né, a gente imagina e tende a crer dessa livre circulação da informação, mas ela é carregada também de possibilidades de controle, mesmo de vigilância, né, das próprias grandes redes de comunicação que estão presentes na internet e que também monitoram e acompanham as nossas postagens e o conteúdo que circula aí nessa rede. Então, é uma questão que está sempre presente quando a gente pensa nos usos da internet. Por um lado, esse controle pode se dar pela limitação do acesso, né? Mas a gente vem percebendo aí um crescimento desse acesso à internet no Brasil e um acesso que é criativo, que às vezes até subverte a própria lógica das políticas públicas de acesso, né, que prevêem um bom uso da internet, e quem somos nós para regular e quem é, né, o Estado para regular o que seria o bom uso da internet. Mas essa questão, né, da possibilidade da censura, ela existe, mas a internet ela mostra justamente que existem formas de manifestação e formas de apropriação que subvertem essas lógicas mesmo nos países em que essa censura acontece. Então busca-se uma maneira alternativa, né, de circular as informações via SMS para fora do país e essa mensagem ser publicada desde outros sites que estão alocados em outros países. Então a internet ela caminha, né, nessa lógica. Não, a gente não pode pensar que tudo é poder de livre manifestação e essa apropriação democrática da internet. Há formas de controle, sim. O próprio modo como a gente consome a internet com acesso à banda larga a partir, né, de um pagamento de altas taxas de mensalidades já é uma certa forma de controle, porque isso impede que parte da população tenha acesso a uma internet rápida, né, o que significa poder produzir e consumir vídeos, e outros arquivos que circulam aí na rede. Mas sim, essa é uma possibilidade, mas eu acho que nós estamos longe de imaginar que aceitaríamos. Aí esse poder do cidadão que também se manifesta na internet é o poder da denúncia, é o poder do posicionamento, da crítica, né? Nem tudo é tão democrático, nem todos os cidadãos são tão críticos assim, mas esses tensionamentos eles estariam presentes. Eu acho que essas leis de regulação da internet, elas buscam uma normatização, elas buscam muitas vezes, pelo menos no caso do Brasil, a possibilidade de se prever alguns crimes, né? Assim como a gente tem os crimes no offline, a gente tem crimes no universo online também, né? Roubos de senha, a própria questão do comércio eletrônico, a questão da possibilidade de se trabalhar com a exposição, né, das pessoas, a pedofilia. Então isso de alguma maneira também precisa ser controlado, pelo menos precisa existir uma previsão de o que fazer nessas situações. Então é algo bem complexo, né? A mesma diversidade, a mesma complexidade, os mesmos conflitos que a gente tem no contexto social de um modo geral também tem na internet. No modo como a gente está organizado hoje, né, com um avanço democrático na sociedade brasileira, eu vejo difícil que seria possível imaginar ou conceber uma censura à internet. Certo. Fica então o questionamento. Para onde vamos, quem sabe, numa próxima oportunidade já tenhamos condições de apresentar algum tipo de resposta. Conversamos aqui com a professora Liliane Brignol,
do Departamento de Comunicação Social do FSM. Obrigado, professora. Obrigada pela oportunidade. Na última quinta-feira, dia 19, foi realizada mais uma oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as responsabilidades administrativas sobre o incêndio na Boate Kiss. Confira agora, em uma reportagem, o andamento da CPI. Marcada por protestos, foi realizada na semana mais uma oitiva da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as responsabilidades administrativas sobre o incêndio na Boate Kiss. Entre os depoentes estiveram o ex-secretário de Mobilidade Urbana e atual presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Marcelo Bisogno, e o ex-secretário-geral e ex-vice-prefeito na gestão Valdeci Oliveira, o também vereador atualmente Werner Hempel. Em seu depoimento, Bisogno alegou que não estava na Secretaria de Mobilidade Urbana durante o período em que a boate foi aberta e consecutivamente multada por não atender às normas de segurança. Já o vereador Werner Hempel teve seu depoimento pautado por questionamentos sobre o possível abrandamento do Decreto 32 de 2006, de sua autoria, na época vice-prefeito, que tratava da concessão de alvarás. Mas evidentemente que o Decreto 32 ele não abrandou a vida de ninguém, como eu disse aqui hoje. Quando foi fornecido o alvará de localização em abril de 2010 para a Boate Kiss, não poderia ter sido, porque desrespeitaram o decreto. Então, eu vou afirmar aqui para vocês o que eu já afirmei anteriormente. Se algum problema houve pela inobservância do decreto, não em função do decreto. Presentes em grande número, os familiares das vítimas e sobreviventes pautaram suas críticas principalmente na negação da CPI de convocar os proprietários da boate para depor. Quanto à não convocação dos empresários, ao término da oitiva, o vereador Dr. Tavores, vice-presidente da CPI, declarou que não participou da reunião que teria tomado essa decisão. Se eles lá no inquérito policial, eles tivessem falado, colocado o nome de pessoas que tivesse havido algum favorecimento, eles estariam sido chamados sim. No inquérito policial é um inquérito que não diz nada, que não nos dá subsídios para chamá-los. Não tem por que chamá-los. Eles foram no inquérito policial, hoje eles são denunciados, né? Então lá na justiça eles estarão sendo questionados. Lá a justiça tem que dar conta disso. E isso ficou decidido numa reunião. Lamentavelmente o vereador Tavores disse que não, mas não tem problema. É penaroso, porque elas têm legitimidade de chamar. Elas podem me chamar a mim, podem chamar a ti. Os réus estão livres, os desembargadores disseram que eles estão livres. Elas podem chamar. Por isso que a gente insiste em dizer que dá uma sensação de blindagem. Olha, nós de maneira alguma nos sentimos representados por essa CPI. Uma CPI teria que fazer o trabalho da limpeza, da apuração, para que fosse feita uma limpeza na casa. E eles estão fazendo totalmente ao contrário. A prova disso é que eles não quiseram trazer para ser ouvidos aqui testemunhas chaves nesse processo, que poderia esclarecer tudo, esse vínculo de alvarás com proprietários de boate. Essa tramitação é uma sujeirada toda. Você foi falado. Gente que realmente poderia chegar aqui e tirar a máscara de cada um dos políticos, cada um secretário envolvido nessa sujeirada toda, para mostrar para o povo o que realmente aconteceu quanto a essa tragédia da boate. Se dá para se chamar de tragédia, que para isso, para nós foi um assassinato em massa. Na última terça-feira, dia 18, mais um debate entre os candidatos à reitoria da UFSM foi realizado. Dessa vez, o debate ocorreu no espaço multiuso no campus de Santa Maria. Inicialmente, a entrada para o debate foi restrita por decisão da comissão eleitoral, o que gerou manifestações do lado de fora. Algum tempo depois, com o debate já tendo iniciado, a entrada foi permitida a todos. Segundo alegações da comissão eleitoral, a entrada restrita foi inclusive para atender às normas de segurança quanto à capacidade populacional do ambiente. A estrutura do debate teve perguntas entre os candidatos e perguntas do público, que foram depositadas em urnas e sorteadas. Bom, aqui o projeto é o Vivência Sedufisme, é o segundo evento. O pessoal está sempre querendo fazer na terceira quinta-feira de cada mês. No mês passado foi no dia 9, o Grupo Câmara, da professora Ruth Kuhn e a sua turma de aposentados tocaram. Foi maravilhoso. A ideia
desse projeto da SEDUFSM é exatamente de confraternização, de trazer as pessoas no entorno da música, com, entre aspas, a desculpa da música, se reencontrarem, se encontrarem e viverem momentos de lazer e até, por que não, como sempre se diz, que a música proporciona até de uma saúde mental, né? Mas é o prazer de se encontrar. Eu pretendo tocar música popular, né? De nomes como aí Oswaldo Montenegro, Cartola, Túlio Piva, enfim, como da outra vez a música foi mais erudita, então a gente brinca, né, que aqui na SEDUFSM se trabalha de Chopin, de Mozart, a Cartola, a Túlio Piva, etc. Portanto, nós aguardamos com ansiedade a participação do pessoal e que isso se torne sempre um ponto de encontro que cada vez cresça mais. E talvez seja um dos poucos sindicatos que, além de abrirem para os seus aposentados e o pessoal da ativa, também abre para a comunidade. Isso é muito a cara da SEDUFSM, por isso que é muito bom. Agora vamos ao comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. Esta semana, Santa Maria demonstrou ao Brasil que está inserida neste movimento por mudanças. E é importante que esses 12 mil, 15 mil ou 20 mil que foram às ruas abaixo de chuva se possam integrar à dinâmica maior que este país quer, que são mudanças. Evidentemente que se pode dizer que são mudanças ou focos objetivos ou circunstanciais, passe livre, aumento ou diminuição de passagem, retorno e qualidade de outras linhas de ônibus. Mas não é só sobre esse aspecto que se deve olhar a presença de brasileiros, de cidadãos brasileiros nas ruas, especialmente coordenados pela juventude. Quando se diz, ou se pensa, ou se imagina que a juventude brasileira está alienada, ou desatenta, ou não participativa, ou que está presa às mídias e tecnologias que não a deixam ver a realidade ao seu redor, o país tem assistido, estupefato, surpreso e até, de uma certa forma, em pânico, as autoridades, porque não estão preparadas para esta realidade, esta movimentação de norte a sul do país em que a juventude pede, em que o povo, a cidadania pede por mudanças. E o D-Docente reflete também sobre isso, sobre as mídias sociais, professoras da Faculdade de Comunicação Social fazendo esta reflexão e também nesta continuidade de integração entre as vivências daqueles que já prestaram a sua colaboração como professores, como docentes, nós temos a vivência que neste momento e nessa semana trouxe a participação do professor Juca, um dos pioneiros em refletir sobre a vida que pode ir além dos 40, dos 50, dos 60, dos 90, dos 100 com qualidade. Esta qualidade que nós queremos na cidadania brasileira, que todos possamos estar conscientes das nossas responsabilidades. De docente, docente. O D-Docente de hoje termina aqui. E para encerrar essa edição do programa, apresentaremos um vídeo com imagens das manifestações que aconteceram aqui em Santa Maria no último dia 20. Essa atividade teve como ponto de partida as diversas mobilizações que se espalharam pelo Brasil nas últimas semanas e que iniciaram com a luta contra o aumento da tarifa do transporte público, mas que transcenderam a essa pauta e abordam agora diversas outras questões. Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa D-Docente.